bem-vindas a mais uma aula do curso Promotoras Legais Populares Mulheres e Sua Voz. O tema de hoje será regularização fundiária e política. Porém, esse tema ele terá duas fases. A primeira fase será sobre o contexto histórico e a segunda fase será a legislação atual. E quem vai trazer esse tema de extrema importância para nós é Lúcia Félix. Ela é arquiteta e urbanista. É um tema riquíssimo para que você possa entender um pouquinho sobre a regularização. Mas antes eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Eu desejo a todos vocês uma ótima aula. Olá, promotoras legais, sejam todas muito bem-vindas. Quero agradecer primeiramente Janena Bueno por esse convite, que juntamente com Andréa Gomes estão à frente da coordenação deste projeto. Parabéns a vocês, que ele tenha vida longa. Meu nome é Lúcia Maria de Souza Félix, eu sou arquiteta urbanista. Eu tenho foco profissional na área de habitação de interesse social. Eu vou falar sobre regularização e política. Esta aula será feita em 2 etapas, porque é um tema denso, né? Tanto a política como a regularização fundiária. E aí, então, vou fazer em 2 etapas. A primeira eu vou falar um pouco, trazendo alguns fatos históricos, fazendo algumas reflexões, né, que vocês possam, então, entender um pouco esse processo histórico junto com o que a gente vive hoje, né, para fazer relações. E na segunda etapa eu vou falar um pouco mais da regularização fundiária nos dias atuais, tá bom? Então, a gente vai se encontrar aí em 2 aulas. Um abraço a todas, até daqui a pouco. Eu vou falar sobre regularização fundiária e política. Dentro desse tema é muito importante, porque é a partir dele que se acessa os direitos sociais. Para fazer isso, eu vou contextualizar, para que nós possamos atingir pelo menos 3 objetivos. Ter a competência de fazer relações entre o que houve no passado com o que acontece no presente, para que a gente possa perceber como isso afeta hoje a nossa vida. O segundo é possibilitar reflexões, e o terceiro é para a gente saber, além das informações, como que a gente pode ajudar a diminuir essas questões de vulnerabilização que as pessoas passam em torno da ausência da regularização fundiária e da política. Para contextualizar, eu vou falar aqui em cima de 2 países da Europa, um é o Reino Unido, onde a gente vai observar aí rapidamente as transições econômicas do feudalismo para o capitalismo, em que, quando termina o fim do capitalismo, hoje a gente já pode identificar 3 fases pelos quais o capitalismo está passando. Dois já passaram, que é o capitalismo comercial e o capitalismo industrial, e o terceiro é o capitalismo financeiro, que ainda está em processo, né? Eu não vou entrar na questão do capitalismo financeiro, eu vou abordar rapidamente o capitalismo comercial e o capitalismo industrial. E outro país é a França, onde aconteceu a transição política da monarquia para a democracia. Para falar, primeiramente, da questão da mudança do sistema econômico, eu coloquei a partir do feudalismo, porque é o que, de fato, foi um marco aí de período vivido na Europa, desse sistema econômico que funcionava, né, nesse continente. O feudalismo, ele foi uma espécie de sistema econômico que ocorreu do século XV, do século V ao século XV, que foi uma economia na sociedade da Europa. Aí eu coloquei sistema estrutural para chamar a atenção de vocês, o feudalismo, a gente vai falar rapidamente sobre ele, mas eu queria que vocês prestassem atenção nessas 2 palavras, três, na verdade, sistema estrutural econômico. O que quer dizer isso? Quando eu coloco sistema estrutural econômico, é importante de se ressaltar, dizer para que ele serve. Então, para que serve o sistema estrutural econômico? Em linhas gerais, ele serve para orientar a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços em uma sociedade. Resumindo, é a nossa forma de sobrevivência. Então, é a partir do sistema econômico que ele estrutura a nossa vida, né? A partir do trabalho. A partir do trabalho, nós conseguimos atender as nossas necessidades prioritárias. Eu vou falar uma das mais importantes, que é a alimentação. Nesse período de feudalismo, o que acontecia nesse sistema estrutural? O nome feudalismo, ele vem da palavra feudo, porque feudo significava grandes propriedades territoriais,
Essas propriedades territoriais, ela era concedida por um nobre, no caso suzerano, no caso o rei, ao outro nobre. Então, o rei dava título para esse cavaleiro, que ele se tornava um vassalo, porque eles, como na época não tinha ainda transação em dinheiro, então tudo era feito na base da troca, e esses vassalos, em troca, eles eram fiéis ao rei, e com isso eles ganhavam também auxílio militar. Nesse período, a maioria da população vivia na produção agrícola de subsistência, ou seja, basicamente trabalhar para comer. E, além de trabalhar para comer, outra garantia que os servos, né, no caso, eram nesse período do feudalismo, a relação era de servidão, porque, como não tinha outra forma de sobrevivência, as pessoas tinham que se submeter a trabalhar pela sua própria subsistência, pela sua própria sobrevivência do dia a dia, e então outra garantia que essas pessoas tinham era uma casa para morar. E reforçando, né, as transações econômicas desse período eram feitas a partir da troca. Mas como as populações na Europa, no mundo inteiro, começaram a se fixar nos locais, porque há muito tempo atrás as comunidades elas não ficavam fixas num determinado local, quando isso começa a ocorrer, a fixação das pessoas em determinado local, a população também começa a crescer. E aí na Europa, nesse período todo que ocorreu do século V ao século XV, na Europa, a população cresceu de forma que as necessidades prioritárias das pessoas começaram a aumentar. Então, aí começou-se, então, a ter necessidade de produzir outros tipos de produto, que não só o alimento e a comida, várias outras formas de produtos foram sendo produzidas manualmente nesse período. E então também a troca passou a ser substituída aí sim pela inserção dos metais, né? Começa a surgir aí então a negociação a partir do dinheiro. E por causa desse aumento de mercadoria, as populações então começam a aumentar a sua comercialização. E para isso, os países da Europa saíram em busca de outras formas de conseguir aumentar o volume de dinheiro e de comércio. Então, vejam aí nesse mapa, vocês estão vendo diversas cores, essas cores representam os continentes. Um nome grande que está ali é Portugal, que é nosso país de interesse nesse momento. E aqui, as linhas que vocês estão vendo são os locais onde Portugal saiu para fazer as navegações, e um dos lugares que Portugal aportou foi o nosso território. No nosso território, Portugal dominou rapidamente, né, para procurar esses metais preciosos. Nós sabemos que a chegada dos portugueses aqui, antes deles já existiam os indígenas, portanto, falar que o Brasil foi descoberto não é correto, porque não foi descoberto, né, os europeus já sabiam que existiam outras regiões, e o Brasil, então, se tornou colônia de Portugal, de forma que tudo que era produzido no Brasil, que eu estou falando Brasil, mas até então o nosso país ainda não era reconhecido como um país soberano, né, ele não tinha independência, e tudo que era produzido aqui no nosso território ia para Portugal, nesse pacto colonial que foi feito entre eles mesmos, né. O regime político era autoritário, que era absolutista, né, monárquico, e os trabalhadores nesse período já na Europa, então, já estavam trabalhando não só na agricultura, como também alguns já estavam conseguindo expandir seus negócios a partir do comércio. Nesse sentido, então, a gente vai ver surgir o capitalismo comercial ou mercantilista, que se deu de 1750 até 1850, aonde vai surgir o sistema capitalista ou o capitalismo, que significa que o que é o capitalismo? O capitalismo, como nele já estava funcionando a transação a partir de materiais, né, de metais, então surge o dinheiro. E ao surgir o dinheiro, ele possibilitava com que as pessoas pudessem acumular dinheiro, e no acúmulo desse dinheiro é que se chamava de capital, por isso o nome do sistema é capitalismo. À medida que a pessoa tinha dinheiro,
acumulava esse dinheiro, ela tinha um capital. E com isso, a partir desse capital, as pessoas conseguiam, então, expandir os seus negócios, né? Nesse caso, o comércio, né? E foi surgindo, portanto, então, um outro grupo social, além dos agricultores, né? A burguesia, que chamava, conhecida como burguesia comercial, que nada mais é, nada menos que os proprietários do capital, que também hoje a gente conhece como comerciantes. A partir disso, a produção começou a ser cada vez mais rápida em função da necessidade do crescimento da população, e isso precisava de uma velocidade maior. Então, a partir de 1870, vai surgir o capitalismo industrial, ou seja, as mercadorias não têm mais condições que elas sejam produzidas manualmente. E aí, então, a velocidade dessas mercadorias foram aumentando, de modo que elas não eram mais produzidas artesanalmente, né, em comércios individuais, familiares, e então surge a produção em máquinas. Então, vocês vão ver aqui na minha esquerda as crianças trabalhando, as mulheres trabalhando nessa época era muito comum, elas trabalhavam já com altas jornadas de trabalho e salários miseráveis, mas depois, com o tempo, quando essa produção começou a ser cada vez mais rápida, aqui na minha esquerda, a partir de 1870, vocês vão ver que a produção ela passa a ser ainda mais veloz, por conta já de uma fábrica onde os produtos passam a ser produzidos de forma ainda mais intenso, e aí que vocês podem observar aqui nessa esteira, né, mostrando um pouco aí o que a gente chama de linha de produção, essa produção passa a ser cada vez mais rápida. Então, vai surgir outro grupo social, que vão ser os operários e as operárias, né, que vão trabalhar nesses espaços, fazendo aí essa produção em que as máquinas estão presentes, e em troca disso, essas pessoas vão passar a receber salários. Então, resumidamente, bem resumidamente, vocês viram, né? Eu falei um pouco dessa transição do feudalismo, depois o capitalismo comercial, depois o capitalismo industrial. Então, acho que já nessas duas informações já dá para a gente discutir um pouco depois do Brasil. Agora vamos ver rapidamente sobre a política, né? A política, ela foi assim muito questionada, principalmente na França, aonde os franceses que mais predominantemente ainda trabalhavam no campo, né, eram os camponeses, se revoltaram porque as suas condições de vida eram miseráveis, eram péssimas, e o rei que tinha esse poder de melhorar a vida dessas pessoas, mas isso não acontecia, então as pessoas passaram a se manifestar. E como também só o rei tinha esses privilégios, um outro grupo social que já estava surgindo nessa época, que era o comércio, se juntou aos camponeses e juntos eles questionaram o poder do rei e então conseguiram substituir esse poder do rei por um outro poder. O poder que era concentrado preservando seus privilégios, no caso, o privilégio do rei, ele passa a ser substituído, né, que é chamado de antigo regime monárquico, então, portanto, era a monarquia, ela passa a ser substituída pelo regime democrático. A democracia já era discutida na antiguidade pelos gregos, e então os franceses começaram a consolidar a ideia de democracia na França. Então, por isso que a explicação da palavra democracia vem do grego, né? Porque o grego quer dizer, no grego, demos quer dizer povo, e kratos, né, no caso, cracia, quer dizer autoridade. Resumindo, a democracia o governo é onde o povo tem soberania e é exercida pelo povo. Aqui, ainda falando um pouco da Revolução Francesa, né, eu já vou inserir essa discussão da direita ou da esquerda. Hoje a gente escuta muito falar direita, esquerda, é direita ou esquerda? Existe muita confusão em relação do que é direita e esquerda, mas um dado importante que eu vou trazer para vocês, que também surgiu já a partir dessas discussões da mudança de consolidação do regime político na França, também já se percebia direita e esquerda. Então, a origem
do termo direita e esquerda já vem também da Revolução Francesa. Então, se vocês olharem essa imagem, eu vou usar essa imagem da mesa do centro como uma referência para que vocês possam entender o que eu estou falando. Então, as pessoas se reuniam em locais como esse, parecidos como esse na imagem, e aí as pessoas que sentavam à direita, tinham pessoas que sentavam à direita e tinham pessoas que sentavam à esquerda. Foi se percebendo que as pessoas que estavam sentadas à direita eram pessoas que defendiam seus próprios privilégios. E aí, as pessoas que sentavam à esquerda eram pessoas que estavam defendendo o fim dos privilégios. Portanto, gente, quando a gente fala de direita e esquerda, essa referência, ela é bem mais palpável, eu diria, é muito mais fácil, é mais perceptível do que a definição que algumas vezes algumas pessoas hoje costumam colocar à direita e esquerda, dizendo que a direita é quem é do bem, a esquerda é quem é do mal. Essa definição para a posição da direita e da esquerda, direita é quem é do bem, esquerda é quem é do mal, ela restringe muito a ideia de política. Portanto, ela não explica os privilégios, né? Porque ao colocar que as pessoas de direita são aquelas que preservam os privilégios, acredito que vocês terão muito mais condição de entender qual é a diferença de quem é direita, quem está na esquerda, ou quem é de esquerda, né? Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. E também hoje a gente ouve muito falar da extrema-direita, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, em linhas gerais, o que é política? Política é uma tomada de decisões. Vocês viram lá que os camponeses, os comerciantes, tomaram uma decisão para resolver o conflito. Qual que era o conflito? O conflito aí já do não acesso. Então, a gente já percebe aí esses dois temas dentro desse assunto, que é a regularização fundiária política. A regularização fundiária, naquela época, creio que deu para perceber que ela estava concentrada em as grandes propriedades, todas eram do rei, tanto na Europa como um todo. E a política era autoritária, que era do rei. Então, qual era o conflito? O conflito era justamente o não acesso, né? No caso da França, fica muito nítido que o não acesso era de uma vida mais digna, né? Por isso, esse era o conflito, resolver o conflito do não acesso, o conflito de não ficar na miséria. E aí, então, a política, que é a ação, né? Então, política é ação, uma tomada de decisão. Vocês estão aqui porque vocês estão também fazendo um ato político, né? Existe um conflito nosso, de nós mulheres na nossa sociedade, e nós tomamos a decisão de resolver esses conflitos. Então, isso é política, né? E por quê? Por que se atua politicamente? Primeiro, para resolver os conflitos, a fim de que a gente possa ter acesso, a fim de que a gente possa ter permanência, que eu estou falando do direito à cidade. E aí eu trago para vocês aqui essa fala da Conceição Evaristo, que é uma escritora negra. Ela vai dizer que no país onde nos existe no silenciar, existir já é um ato político. Então, portanto, a política, ela não cabe a ideia de quem é de direita é do bem, quem é de direita, esquerda é do mal. É uma simplificação da política. A política, vejam, ela não é só algo que está ligado à moral, né? Bem ou mal, até porque cada um de nós tem uma maneira de pensar o que é o bem, o que é o mal. E isso, de certa forma, confunde as pessoas, não consegue dar conta de explicar para as pessoas quando se fala que direita é do bem, do que está falando, e quando se fala de esquerda que é do mal, do que está falando. Essas explicações ficam numa abstração muito grande, a gente não consegue identificar o que exatamente seria isso. Então, para desmistificar essa ideia, né, de quem é de direita e do bem, quem é de esquerda e do mal, vamos colocar, então, a ideia da política numa situação muito mais fácil de a gente identificar o que de fato afeta a nossa vida quando a gente traz, por exemplo, essa discussão do direito de esquerda. E no Brasil, o que mudou? No Brasil, ainda continuava um sistema colonial. O sistema colonial durou por séculos, né, dentro daquelas navegações marítimas, né, aquela expedição que saíram os portugueses
atracaram no continente africano, e de lá eles trouxeram forçado para essas nossas terras aqui, para que eles pudessem tornaram essas pessoas escravas, né? E aí, então, os africanos não tiveram outra opção, porque essa transferência de seus corpos para cá foi muito violenta, e eles foram obrigados a ser escravizados, né? Ficaram numa condição de escravizados aqui no Brasil, trabalhando por décadas sem receber nada em troca. Portanto, no Brasil não teve o sistema feudal. É muito nítido que o sistema econômico que funcionou no Brasil, e não foi para o Brasil, foi para Portugal, que é o sistema escravocrata, que infelizmente durou por quase 4 séculos. Então, foi esse sistema que durou aí por décadas. Se ele durou do século XV ao século XIX, portanto, faz pouco tempo, se a gente for pensar, né? Pouco tempo aí, né? Muitas pessoas das famílias de vocês provavelmente viveu aí esse período, né? O Brasil não tinha ainda assumido nem as mudanças econômicas capitalistas e nem as mudanças econômicas políticas que aconteceu na França. Mas, como eu falei, a partir do século XIX, o Brasil, então, vai passar a ter essas influências em que já começam a aparecer as primeiras leis da abolição dos escravos. A primeira delas, para libertar os escravos, foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico negreiro. Mas é importante dizer que, dentro dessas políticas, já existia aí alguns fatores que pressionavam isso. Então, já existia um movimento abolicionista, né, aquelas pessoas que já eram contra a escravidão, elas já clamavam pela abolição dos escravos. E se percebendo que a escravidão estava ficando cada vez mais inviável, porque os ciclos, né, o Brasil que se pautava só pela agricultura, já estava ficando um ciclo mais menor, portanto já tinha muitas terras improdutivas, e a escravidão ia ficando cada vez mais inviável por causa também do tráfico, da proibição do tráfico negreiro, né, na medida que essas pessoas elas não tinham mais, os fazendeiros, né, os donos de engenho não tinham mais o poder sobre os africanos e seus descendentes. Tinha uma forte resistência dos escravizados, ou seja, desde que os africanos vieram para ser escravos, né, considerados escravos no Brasil, sempre lutaram pela sua liberdade. E também um dos fatores que mais pesou foi a questão do avanço do capitalismo, no sentido que o capitalismo estava chegando aqui no Brasil. E aí, dentro dessas manifestações, né, temos vários africanos, né, que lutaram contra a escravidão, muitas mulheres, uma delas é essa imagem que eu trago aqui para vocês, que é da Andara de Palmares, que foi esposa de Zumbi de Palmares, que lutou bravamente, portanto, ela é uma referência no Brasil em relação à luta contra a escravidão, né? Ela é uma das mulheres mais importantes do Brasil que lutou contra a escravidão. E, nesse sentido, somente em 1888 vem a Lei Áurea, que foi a abolição dos escravos, que foi feita pela princesa Isabel, no qual a gente pergunta se foi uma política de inclusão. Mas eu já vou responder para vocês, né? Não foi uma política de inclusão, porque a lei, ela tornou oficial a, a libertação dos escravos, mas não trouxe nenhuma medida de inclusão para que essas pessoas pudessem ter um trabalho digno, ter um lugar digno para morar. Isso já mostra as desigualdades que foram surgindo no Brasil, com uma economia onde a população que foi escravizada por quase 4 séculos saiu sem nenhuma condição nenhuma de sobrevivência. E aí a gente já posso identificar, esse é um tema que é muito caro para nós negras, nós negros, onde os problemas que já aconteciam no período colonial contra a população negra já eram de extrema violência, né, mereceria aí uma discussão mais aprofundada, mas só para dizer que a vinda dos africanos para cá foi uma colonização em que a população africana e seus descendentes sofreu muito,
e um dos fatores que até hoje se percebe na nossa sociedade, o elemento central foi o elemento da cor da pele, né? Por ser negros e negras, já éramos considerados pessoas inferiores. Mas essa é uma discussão que, infelizmente, eu não vou conseguir colocar aqui, mas para deixar claro que foram a violência, o racismo no Brasil, ele é uma marca, ele é uma construção que se deu por séculos e que até hoje ele perpetua, justamente porque ele durou por muito tempo e ainda estamos ainda dentro dessas amarras, dificultando a vida de muitas pessoas negras no Brasil. E para piorar, assim que surgiu a proibição do tráfico negreiro, imediatamente os fazendeiros já atuaram na política. Então, eu diria que nós temos aqui a nossa primeira lei de terras, né, nossa primeira regularização fundiária, a partir da lei de terras, que ela pode ser identificada como uma política de privilégios. Observem que isso aconteceu antes da abolição dos escravos, né? Então, vejam que isso afunilou o problema, vejam que já na abolição dos escravos, eles foram libertos fisicamente, ou, até é questionável dizer isso, mas oficialmente, vou dizer assim, né? Foram libertos oficialmente, ou seja, não era mais permitido tornar uma pessoa escrava, mas né, ela saiu sem condições, mas antes da abolição da escravidão, já existia uma política de exclusão. Então, a lei de terras foi essa lei de exclusão. Observem que os fazendeiros já tinham noção de que, com a proibição do tráfico negreiro, eles já não teriam mais o acesso aos escravos. Então, eles pensaram como que eles iriam fazer? E tendo no Brasil terras que eram públicas, imediatamente esses fazendeiros conseguiram aprovar uma lei onde as terras só poderiam ser adquiridas se elas fossem compradas, então só por título de compra. Então aqui a gente já vai ver duas questões importantes. Aqui já temos uma regularização fundiária, mas é uma regularização fundiária excludente, portanto é uma política de privilégios, ou seja, as pessoas que não tinham dinheiro não podiam comprar. Como poderiam os escravizados comprar se eles não recebiam nada em troca para conseguir fazer isso? Então, já é uma política de exclusão, já é uma política de privilégios. E esses fazendeiros se tornaram grandes proprietários, né, se tornaram latifundiários, porque só eles tinham condições de comprar as terras, e essas terras que poderiam ser, que os escravizados poderiam ganhar, né, estar nelas, né, ser concedidas para eles, para que eles possam desenvolver o trabalho, essa lei já proibiu que isso acontecesse. E aí, então, o outro questão, né, outro destaque, além de já dizer que aqui a gente já tem uma política de privilégio, já tem uma regularização fundiária. Duas questões é importante já a gente perceber aqui nesse exato momento da lei de terras, que é a propriedade privada. O que é propriedade privada? É quem tem um dono particular de uma terra, que até hoje isso é um problema, né? O dono particular da terra traz um problema muito sério, inclusive para a população que não consegue acessar a moradia até hoje. Vem daí esse problema, porque essas terras já eram, muitas delas, terras improdutivas. E a outra questão é a titulação. Então, aqui a gente pode dizer, já que no Brasil a regulação fundiária, ela só vai ser possível quem tem o título da terra. Então, aqui a gente já percebe aí a titulação, já desde a Lei de Terras de 1850. Mas, como eu já falei, né, são terras improdutivas. Essas terras improdutivas, já em 1874, o engenheiro André Rebouças, ele vai trazer uma outra política, e sim, essa é a política de inclusão, né? Ele vem para trazer aí uma forma de que os escravizados e outros pudessem acessar a terra. Então, André Rebouças, ele vai trazer uma política de criar um imposto sobre essas fazendas improdutivas, né, e também distribuir terras
para os ex-escravizados. Então, o que significa aí que, se a gente fosse pensar o que é política de esquerda, é disso. O que ele está tentando trazer? Ele está tirando um privilégio, porque quem podia comprar terra? Praticamente ninguém. Na época da sociedade, no nosso país, só quem era fazendeiro, as pessoas que concentravam dinheiro, né, tinham dinheiro. Os demais não tinham dinheiro, então como que eles poderiam comprar terra? Não tinha como comprar terra, né? E aí já significava, então, uma reforma agrária, né? Ou seja, fazer dessas terras serem produtivas, né? Porque na época muitos escravizados também já tinham a técnica da agricultura, portanto, poderiam desenvolver o seu trabalho, né, nessas terras, para que eles pudessem, então, atuar já na agricultura, para que eles pudessem ter pelo menos um trabalho.